Olá pessoal, mais uma Ação e Reação hoje, dia 16 de agosto de 2019, sexta-feira de calor na Baixada Santista, para você que vê o programa fora de Santos, fora da Baixada, para você que está com tempo, né, andar na praia, pegar um patinete, levar seu cachorro, sua namorada, sua esposa, né, lembrando que ontem foi o dia dos solteiros. E mandar um abraço para o meu amigo João Bernardo, que ontem fez mais um aniversário, já falamos aqui, né, uma festa bonita, muita gente de Santos e tal. E eu encontrei com o Rogério Santos, flamenguista, né? Segue o líder aí, segue o líder. E ele falou, poxa, Filete, mas brincando, você passou aquele vídeo ontem que o Guto fez, muito bem feito, mas foi uma marolinha, pô. Você foi o único que defendeu na mesa, que os bags seguraram, que foi... Tem que comparar com o ano passado, Filete, como você fez, o Guto tá pegando no meu pé. Falei, não, calma, Rogério. Você viu o que aconteceu em Guarapari, em Floripa, foi bem pior. Eu falei, tecnologia nacional. Mas teve um ouvinte que ligou falando que tinha que chamar a gente da Holanda. Eu falei, não, gente da Holanda é para a zona noroeste, que é 2 graus a menos. Tal. Aqui para a praia acho que os bags estão dando conta, né? Mas foi bacana, mas foi tudo uma brincadeira. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter o nosso amigo Eugênio Carlo Malavasi, aqui advogado, criminalista, dos mais conhecidos da região do Brasil, né? A honra de dividir essa bancada com o Guto Brito, jornalista e apresentador, né? Pauta enorme hoje, vamos falar de projeto de segurança aqui com o Eugênio Malavasi e com o Guto. Vamos falar do fim do fundo da Amazônia, certo? Vamos falar do Aécio Neves, que resiste, né, igual um peixe quando em silenciar, e o PSDB admite processo de expulsão. Mas o Fernando Henrique falou que realmente a gente tirar um guerreiro no momento de aflitivo desse é ruim. Mas o prefeito de São Paulo quer que saia de qualquer jeito. O Aécio Neves é um problema do PSDB para resolver isso aí, né? Temos também vereadores de Santos aprovam um projeto para combater os pombos, né? Então, o Sérgio Santana realizou essa audiência aí, pôs em discussão e os pombos nas áreas urbanas de Santos. Segundo o texto, vai ter multa para quem der comida para pombo, vão dispositivo para tirar ninhos e tal, né? Embora eu ache, na minha humilde contribuição, que só 4 a 5% do aumento dos pombos é para as pessoas que põem alimentos. 95%, pelos meus estudos de 20 anos, são pelos alimentos em abundância no porto e também lixos mal acondicionados. Hoje tem um contentor na rua do Eugênio, o morador de rua chega lá, né, não tem emprego, ou ele está drogado, ou ele está com problema de cabeça, tal, enfim. Ele abre aquilo lá, abre tudo, aí o pombo vai lá e come. E o pombo de hoje ele come salsicha, bacon, come chocolate, tudo isso. Aí o cara joga um iogurte na rua no outro dia, o pombo vai lá e chupa aquele moranguinho lá. Então eles se adaptaram aqui na nossa região e acho que não é só isso que tem que ser feito. Mas parabéns ao vereador que pelo menos está colocando em discussão. Eugênio, obrigado por ter vindo no programa aqui, grata satisfação. Filete, eu agradeço o convite, todos sabem que você é meu amigo e, portanto, eu fico muito feliz em estar presente aqui para nós discutirmos os assuntos cotidianos e atuais da nossa sociedade. E também parabenizo a presença aqui do nosso amigo Guto, jornalista, e, portanto, será um programa feliz. Se Deus quiser. Guto Brito, o amigo do Rogério Santos, olha lá, Rogério Santos, Fábio da Saúde, é o Fábio Ferraz, tá na luta aí, Ivan Sartori, tá tudo igual aquela cabecinha. Cabeça, tem o nosso Rodolfo Amaral, tem ontem que eu dei um furo aqui, hein? Talvez saia o João Vilela pelo novo, hein? Eu falei várias coisas aqui que todo mundo... Prefeito? Todo mundo duvidou aqui. Eu falei que no caso Bacará tinha sido 6 murros e 7 joelhadas uma semana antes da imprensa divulgar. Falei aqui, me ligou TV Tribuna, Bandeirantes, Record, falei, eu tenho informação, eu não tenho a visualização, mas eu falei isso uma semana antes aqui nas rádios do Grupo Mussi, e num programa que eu fui no Santa Cecília, e bateu. Então, o João Vilela está na pontinha. O Novo é um partido chato para essas coisas. Eles fazem internamente uma auditoria e tal. Mas o João é cotado, não sei se ele aceita para ser prefeito pelo Novo. Temos aí ainda mais a Rosana Vale, que eu acho que não vem, tem o Kenny, estão na corrida. E você é o novo amigo do Rogério Santos. Boa tarde, telespectadores. Obrigado pela audiência. Boa tarde, Eugênio Malavasi. Prazer estar na bancada. Primeira bancada com você. Grande advogado criminalista.
Boa tarde, Eduardo Filete, grande médico veterinário e apresentador. Rapidinho, o vídeo de ontem, as imagens falam por si só. Eu não fiz nenhum efeito hollywoodiano de efeitos especiais. A devastação estava ali. Um abraço para o Rogério Santos, está trabalhando bastante. Só que o que a gente quer é uma ponta da praia livre de ações como as que foram flagradas. Mas tu vê como tu tá amargo, Guto? Tu já tá amargo, vocês não estão amando. Se você a tribuna não tem show das águas. Show das águas. Da tribuna que tá amando, ela colocou show das águas. Mas você acha que foi show das águas? Porque quebrou quase 5 coisinhas. A pista sentido ferryboat interditada, né? A mureta destruída, aquele rastro de destruição ali. Veja, eu em nenhum momento critiquei a administração municipal. A gente só mostrou. Não criticou, você tá brincando. O que a gente mostrou foi a realidade ali daquele momento. Se os bags estão funcionando ou não é uma outra história. Só que o projeto que está sendo feito, com o custo que tem, ele merecia pelo menos ter um estudo ou mecanismos para se absorver melhor o impacto das ondas. Mas já diminuiu bem, né, Guto? Mas a gente vai ter ali uma nova ponta da praia com os problemas antigos. Não, agora eles vão ter que, vamos supor, os bags melhoraram, mas não resolveram, vamos tentar o sistema. Então, mas é uma tecnologia nacional e foi tentado, né? Se mostrar as imagens novamente, a gente... Olha o rastro de destruição, gente. Aquilo não foi de um dia para a noite, de um dia para o outro. Tem um momento... ela vem ali e com bastante força. A pista foi interditada. Tem que colocar aquelas ondas de concreto. O problema é que vai tirar a vista, os caras vão reclamar. Então, gente, mas o que... você vê, a pista está interditada aqui. Você só tinha os carros passando pela outra pista. O que a gente pede é que um projeto tão bonito como esse já começa com problema. Né? Então, teria que ter sido visto aí pelos engenheiros, não sei, um dreno, vários drenos para essa água entrar com menos força por baixo, e não sei, não sou engenheiro, mas ser ligado ao canal 7, ser ligado a alguma via de pluvial que possa escoar essa água. Que em Cuba, que deve ser tecnologia russa, né, porque está perto do parque dos aviões lá, enfim, né? Em Cuba, não pode falar muito em Cuba, que outro dia eu brinquei com você e com o nosso amigo que foram para Cuba, você, o Ponzeto. O Ponzeto e o Walter. E o Valtinho. Aí eu falei que ele escreveu que um dos dois quase voltou casado, não sei. E eu falei que era você. E ele falou que a mulher dele ficou brava comigo. Mas eu falei, foi o Eugênio que quase voltou casado. Eu brinquei. Aí a mulher dele ficou brava. Mas eu tenho o maior respeito pelo Valtinho, eu adoro a esposa dele e tal. E ele falou, Ponzeto, nós fomos para lá e tal. E um dos três quase voltou casado. E eu falei, com certeza foi o Eugênio. Brincando com o Eugênio, né? Que está solteiro no momento, eu posso brincar com ele. Não vou brincar com o Ponzeto, nem com você. Mas aí parece que deu. Mas o Valtinho já me ligou, falou que foi mal entendido. Dentro dessa brincadeira inicial, na verdade nós fomos fazer sim um curso de criminologia na Faculdade de Direito de Havana e, portanto, quem votou quase casado não fui eu, não foi o Ponzeto, não foi o Valtinho, mas sim foi o Marcelo Inácio. E, portanto, quase que ele voltou efetivamente casado. Agora, posso dar um pitaco? Então foi bom tu vir aqui, porque eu ainda posso comer um bolo na casa do Valtinho, já que a mulher dele vai fazer um bolo. Evidentemente. Posso dar um pitaco nesse assunto de outrora? Voltar as imagens. Nós temos que... A Prefeitura, num projeto inédito dos bags, eu acho salutar, mas, infelizmente, a ação do tempo, nós não podemos, não dá, Guto, nós não podemos mensurar a ação do tempo, porque a ressaca de ontem foi uma das mais graves e, portanto, das mais fortes. E razão pela qual, aí os entendidos que podem explicar efetivamente melhor, mas o homem mexeu no meio ambiente. A verdade é uma só. Portanto, os homens mexeram no nosso meio ambiente e os reflexos estão aí. Esses reflexos efetivamente estão aí, porque antigamente não havia isso, não havia bag, não havia os bags, não havia essa destruição em face da maré alta, razão pela qual eu tenho que parabenizar, não só porque eu tenho um apreço muito grande pelo Rogério Santos, é meu amigo pessoal, meu amigo de Priscas Eras, e independentemente da situação dele estar secretário de governo, de ser ou não ser candidato a prefeito, eu moro na Ponta da Praia. E, então portanto, você deve... eu quero que efetivamente a Ponta da Praia esteja num lugar ao sol. Mas essas questões climáticas estão vindo e virão piores ainda, por conta da ação humana no meio ambiente. Sim, se a gente for relacionar
o que era antes. Não, o Guto tem razão, o vídeo está perfeito. Se a gente tiver relacionado com o que aconteceu nos anos anteriores, que entrou água e tal, e com o que aconteceu no resto do país, né, Camboriú, Floripa, até que os bags foram uma solução de 80%. Minimizou, na verdade, não resolveu 100%. Sim. Mas a minha concepção de advogado, Sim. e não de engenheiro, seja lá que o valha, é que minimizou a situação a agressividade. Sim. Fica preso 30 anos, ficou 4, saiu. Mas veja, teve direito à progressão de regime. A gente sabe que houve, que há mudanças no meio ambiente. Mas a gente também, com a tecnologia do século XXI, a gente tem, eu acho que precisa trabalhar um pouco mais para evitar esse tipo de situação. A gente sabe que a maré foi alta, que foi forte, pico de lua cheia, isso a gente não está discutindo. Inclusive o teor do vídeo foi para mostrar o estrago, não foi para criticar nem para elogiar. O que a gente pede é que a tecnologia, e a gente tem na Universidade de Santa Cecília uma cadeira de hidrodinâmica que pode contribuir positivamente para se amenizar. A gente não quer, a gente sabe que não tem uma panaceia que vai bater uma varinha ali e aquilo vai se resolver. Sim, claro. Mas pelo menos amenizar esse prejuízo. Minimizar a situação. A tua contribuição é válida. É aquela coisa, eles pegaram uma universidade também no Brasil, fizeram, deu uma melhorada, né? Sim, a gente não está criticando os bags. Os bags vieram para contribuir, para ajudar. Agora, veja, Malavasi é advogado e a gente tem muito, ver o passado. Se correu muito tempo e nada se fez. É verdade. E agora a gente está correndo atrás do prejuízo. Sim, é verdade. Todo mundo sabe que a Ponta da Praia já vinha sofrendo um processo de erosão, já havia. Então a natureza, esses problemas não acontecem do dia para a noite. Eles são paulatinamente, eles vêm como ondas, inclusive. Então, se você notar, né, Guto, do canal 3 para o canal 1, né, retém areia. Você vê que o canal 3 fica todo cheio de areia. Do canal 3 até a Ponta da Praia, perde-se areia. A praia está encurtando. Aliás, eu ia falar isso, né? Me permite? Permite. Nós que somos um pouquinho mais antigos, não velhos, mas um pouquinho mais antigos. Jogamos muita bola ali na praia, né? Nossa, naquela primeira faixa de areia, depois do aquário, para lá, em direção à Ponta da Praia, indo para a Ponta da Praia, os clubes quase. Nós tínhamos muito mais areia. Sim. Então, portanto, o nível da maré aumentou muito. E no canal 3 não ficava cheio de areia como hoje. Não ficava. Hoje você passa o canal 3 ali andando, se você não tiver ligado, você vai pro canal 2 e não percebe o 3. Não percebe o canal. Porque tá todo cheio de areia. Da faixa de areia. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa que tem que ser estudada. Reflexo da ação deletéria do ser humano. Porque nesse ponto, eu acho um ponto maravilhoso. Ali poderia ter uma marina se houvesse um estudo para se minimizar, se colocasse um mole um pouco mais à frente, como é feito em vários países do mundo. Agora, repito, a prefeitura, o poder público, todos já deveriam estar produzindo estudos para ver o que está acontecendo. Porque a gente que frequenta a praia, a gente está vendo isso acontecer. Olha, está mudando, já não é como era antigamente. Malavasi lembrou bem. Maré baixa você podia andar quase até o ferryboat ali, que você tinha aquelas pedras que continham, né? Na maré baixa você podia andar, tinha uma faixa estreita, mas tinha. E por isso, Guto, que eu tenho que elogiar os nossos dirigentes, ou seja, o Poder Executivo, porque pela primeira vez eles, de fato, fizeram alguma coisa na Ponta da Praia. Melhorou? Um pouco. Tem muito a que fazer? Sim. Eu acredito no ser humano e, portanto, acredito no poder público, acredito nos nossos agentes políticos para que efetivamente os co-cidadãos possam viver com mais parcimônia, com mais tranquilidade, com mais paz. A gente tem a mesma situação em São Vicente também. Sim. Né? As intervenções que foram feitas, o emissário submarino ali no Zé Menino, tudo mexeu com a circulação da água dentro da Baía de Santos e de São Vicente. Então, é um estudo que inclusive tinha que ser feito em conjunto com a Prefeitura de São Vicente para ver o que poderia ser amenizado. E veja, os bags com certeza tiveram um papel fundamental para amenizar esse impacto. Aqui ninguém está criticando os bags. Sim. Mas eu acho que nada contra a Unicamp, mas a Unisanta também poderia entrar nessa discussão e também contribuir positivamente. Sim, claro, com certeza. Em São Vicente também o Pedro Gouveia melhorou a iluminação lá. Tem que só também agora no Gonzaguinha tirar aqueles
aqueles equipamentos lá que vendem comida, eu esqueci o... Quiosques. O cara que fez aquele quiosque devia ter brigado com a mãe no dia, né? Eu fiquei, é muito feio, não. Aquilo é muito feio, né? Pô, os quiosques de Santos, mesmo na época antiga, era melhor ter trailer do que aquilo ali, porque aquilo ali é feio, né? Tudo bem, eu sei que ali é difícil, porque impacta a visão dos caras que estão no primeiro, segundo andar, mas tem que melhorar aquilo ali, demolir tudo, fazer tudo de vidro, bonitinho, que aquela praia é linda, né, Eugênio? O Gonzaguinha é bonito. Muito. Frequentei muito ali. Bom, hoje o Jair Messias Bolsonaro falou por 42 minutos em 2 entrevistas e falou que vai sair do Mercosul caso a oposição ganhe na Argentina. A oposição que vem com a Cristina Kirchner como vice-presidente. O Bolsonaro vai sair do Mercosul, Paulo Guedes falou para não sair, tá? Mas vamos falar de segurança, Eugênio. O que você está achando desse projeto de segurança aí proposto pelo governo? Nos bastidores aqui, antes de nós entrarmos no ar, eu estava conversando com o Guto e efetivamente em boa hora veio esse projeto de segurança criminalizando algumas condutas que de fato deveriam já serem criminalizadas, já estarem criminalizadas. Mas só estamos no primeiro passo, porque o Congresso efetivamente, o projeto passou pelo Congresso e agora vai para a sanção / veto do chefe do Executivo Nacional, que é o presidente Bolsonaro. Eu acredito, analisando o projeto em si, analisando as condutas em si, muitas vozes surgiram aí, porque esse projeto passou agora na noite do dia 14, ou seja, de anteontem, e portanto, ontem mesmo, já incontinente, vozes surgiram do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos policiais em geral, criticando o projeto. Na minha concepção, diante de tantos abusos, de tantas violências, eu que atuo apenas e tão somente na área do direito penal, nós sabemos que há abusos e esses abusos hão de ser coibidos. Oxalá, espero que depois do estudo, o ministro Sérgio Moro já disse que vai se aprofundar no estudo, já que ele é ministro da Justiça, para embasar inclusive o veto ou não a sanção do projeto de lei. Espero que esse estudo realmente seja profundo, mas tem prazo, e portanto espero que essas condutas já criminalizadas pelo Congresso e aprovada pelo Congresso, ou seja, passou pelo Congresso, sejam efetivamente sancionadas pelo presidente da República, não para coibir a atividade da polícia, pelo contrário, nós que somos pais, nós que almejamos uma sociedade mais tranquila, com segurança, mas não para deixar o policial com receio de agir, porque o Código Penal ainda está em vigor. E no Código Penal, ou seja, o policial está munido do estrito cumprimento do dever legal. Razão pela qual, Guto, Filete, telespectadores, que efetivamente esse projeto seja sancionado para que abusos sejam coibidos. Não para coibir a atividade da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Quais seriam os abusos assim mais comuns cometidos? Por exemplo, interceptações telefônicas revestidas de ilegalidade. Nós vimos e nós observamos diuturnamente os tribunais superiores, a saber, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, anular decisões judiciais revestidas de ilegalidades quando do deferimento da interceptação telefônica. Evidentemente aqui não quero ser técnico para que as pessoas não entendam, mas quando o Poder Judiciário defere, acolhendo uma postulação da polícia, acolhendo uma postulação do Ministério Público, o afastamento do sigilo telefônico das pessoas acusadas, essas pessoas que vão ter os seus telefones interceptados, tem que existir, no mínimo, indícios de participação dessa pessoa que será interceptada na prática criminosa. Muitas vezes isso é feito cascata. Sim. E, portanto, é ilegal. O que fez com o Sérgio Moro é legal, porque não tinha autorização de ninguém para... Exato, é legal. O cara pega o hacker que interceptou lá as mensagens de Telegram do ministro Moro e do procurador da República, que todos nós conhecemos, é ilegal. Evidentemente que é ilegal. E isso tem que ser criminalizado.
E está, nesse projeto, criminalizado. Então, atualmente, como a lei se apresenta, esse hacker não é passível de nenhuma punição ou ele pode ser punido? Ele é passível de punição porque efetivamente esse hacker, ele invadiu conversas não autorizadas pela justiça. Portanto, ele praticou crime, em tese, hoje, né? Sim. Se passar, se for sancionado. Se eu pedir para um hacker interpretar a conversa de uma pessoa, isso é um crime. Sim, claro. Isso é um crime. É evidente. Exatamente. E isso tem que ser coibido. Portanto, existem abusos. E os abusos, conduções coercitivas. Pessoas levadas coercitivamente, e foi combatido agora pela Suprema Corte, mas pessoas levadas coercitivamente à Polícia Federal para prestar declarações, não estou nem sabendo se eu estou sendo investigado. E emocionalmente, como que ela está? Como que ela estará para prestar esclarecimentos às autoridades? Isso não pode. Portanto, nós temos garantias constitucionais a serem respeitadas. E, portanto, eu saúdo o Congresso pela aprovação desse projeto de lei, criminalizando condutas e mais, prerrogativas dos advogados. Os advogados têm prerrogativas, lei federal. É lei federal, não é lei municipal, não é lei estadual, é lei federal. Portanto, em toda a nossa federação existem leis que defendem as prerrogativas. Aconteceu agora, em Cubatão, com o vice-presidente municipal da OAB, vice-presidente da subseção da OAB de São Vicente, que foi revistado de uma forma com a devida vênia. Isso será apurado. Revistado aonde? Revistado pela Polícia Militar nas dependências da Câmara Municipal, no qual ele foi assistir um júri. Um júri que ele fez a defesa de um réu e ele foi levado para uma sala, segundo ele, e efetivamente está no boletim de ocorrência, eu tive acesso ao boletim de ocorrência, e foi revistado em uma revista de penitenciária. Sumária, revista sumária. Não, uma revista de penitenciária. Física. Teve que... No advogado. Isso é um absurdo. O advogado não é criminoso. Isso não pode acontecer. O advogado não é bandido. Se o advogado for criminoso, ele tem que responder processo, vai ser excluído da Ordem dos Advogados do Brasil e, portanto, vai ser proibido de advogar, porque aí ele não é advogado, ele é criminoso. Portanto, eu tenho que render uma saudação especial ao nosso Congresso pela aprovação do projeto de lei de segurança. Essa questão, Eugênio, que você falou agora, por exemplo, eu vejo aqui na Câmara de Santos, né, muitos vereadores, são nossos amigos aqui, mas algumas coisas ficam inconstitucionais, né? Por exemplo, o vereador Furtado faz uma lei que não pode canis e gatis. Você não pode proibir uma atividade que o Brasil exporta cachorro, tem 355 raças, quer dizer que agora o Guto Brito, a mulher dele, quer criar gato manicum, olha, não pode e tal. Aí o cara vai criar em São Vicente, na Praia Grande, mas é inconstitucional. Tal. Então eu fui na Câmara conversar, o advogado daqui falou, isso é inconstitucional. Mas os vereadores estão aprovando, porque um aprova para o outro tal, mas o prefeito chega lá e sanciona. Mas joga no colo do prefeito a responsabilidade. As pessoas que de repente defendem, porque eles misturam a lei, né? Vender animal em pet shop é uma coisa, na gaiolinha. Nos Estados Unidos, pode vender, tem que ficar 6 horas na gaiola. Depois você tira da gaiola e põe em algum lugar para ele andar tal. Aqui, às vezes, o animal vara à noite numa gaiola, beleza. Que é diferente do cara vender peixinho de aquário, né? Por exemplo, não pode vender peixinho. Aqueles caras que só vendem peixinho de aquário, tem que fechar a loja, se a lei for aprovada. Aí você vê, é esquisito, porque o cara está comendo um filé agora, numa reunião de vereador, está comendo um filé. Então, matou o peixe. E o peixinho que vai ser criado para a criança ver, para a pessoa da terceira idade ver, que vai morrer de velho, esse aí não pode. Então são coisas meio complicadas. E eu entendo que a lei é inconstitucional, porque você não pode impedir que uma pessoa crie cachorro, crie gato, tal. Era mais fácil pedir 2 fiscais para a prefeitura, mas fiscal não dá voto. Tirar cachorro de pet shop, fazer isso para alguns protetores que não entenderam esse mercado todo, né? Vai dar voto, né? Filete, veja bem, o Poder Legislativo, evidentemente, todos nós temos que respeitar as posições, se tem fins eleitoreiros ou não. Eu acho que um vereador, quando seja ele quem for, não estou falando especificamente dessa lei. É até meu amigo, pô. É até meu amigo. Todos são também meus amigos. E aí, veja, evidentemente que um projeto de lei há de se verificar. Bem, Kelsen nos ensinou, né, a hierarquia das leis, ou seja, é uma pirâmide. Então, nós, estudantes, como Kelsen nos ensinou, nós temos que observar a hierarquia das leis como se fosse uma pirâmide. Nessa pirâmide está a Constituição Federal lá no topo. Portanto, se uma lei que passou pelo Legislativo e o Executivo a sancionou, vai ter o controle de constitucionalidade.
Se não teve o controle de constitucionalidade pelo chefe do executivo que sanciona uma determinada legislação, existem os mecanismos legais, jurídicos, para combater, à luz da inconstitucionalidade, dentro de uma ação declaratória de inconstitucionalidade da legislação. Muitas vezes, leis são aprovadas, sancionadas, e são inconstitucionais. Aí tem os mecanismos legais para combater. E quem que combate isso, essa inconstitucionalidade da lei? Por exemplo, o Supremo. No caso de uma lei federal, o Supremo, mas alguém através, tem que alguém tem que propor, alguém tem que propor, uma associação dos magistrados, uma associação do Ministério Público, a própria OAB propõe uma ação direta de inconstitucionalidade à guisa, ou seja, buscando a declaração legal da inconstitucionalidade da determinada legislação. Um criador, por exemplo, se sentindo prejudicado com essa lei, ele pode entrar com uma ação? Não é minha, não é minha área, mas não, eu acho que a pessoa física, não. Mas ele pode ir no Ministério Público. Sim, ele pode ir no Ministério Público, evidentemente. Né? Bom, você já sabe, nosso programa é exibido aqui das 13h15 até as 14h15, todos os dias, com representação, reprise às 23 horas e também a 1h da manhã, né? Hoje tem festa da OAB no Mendes Convêncio, dia festivo, Mendes né? Convêncio. Rodrigo Julião, aí estarei lá. Propondo a questão de todo advogado, nós vamos falar no segundo bloco, todo advogado poder votar no seu candidato à presidência da OAB Federal, que é um cargo importantíssimo, né? Que é tal, e para que a OAB, né, se meta menos em política e mais trabalhos aí sociais, mais as reivindicações da população, tal, né? Que essa questão da briga aí do presidente com o Bolsonaro, tal, às vezes, no meu entendimento, como no do Aldo, de outros advogados que estiveram aqui, ele faz a parte pessoal dele, porque, por exemplo, tem muitos advogados que gostam do Bolsonaro, tem muitos que não gostam, mas torcem por ele, para ele fazer um bom governo, que está todo mundo no mesmo avião. Então essas brigas não são boas para a OAB, acho que a OAB tem muito mais coisas que se preocupar e participar, né? Então o Julião fez essa proposta, nós vamos discutir no segundo bloco também, que cada advogado põe o seu votinho lá para o candidato não só os conselheiros. Os conselheiros, 81 conselheiros, não é isso, do Brasil? 3 por estado, não é isso? Sim. Então eles que votam, tal, enfim, mas é uma propositura legal. Você já sabe, se você que está acompanhando nosso programa pelo canal 8 da NET, 8 Vivo Fibra para assinantes, ou pelo www.tvcomsantos.com, você já sabe, perguntas para o Eugênio Malavasi, advogado criminalista muito conhecido na nossa região, e para o Guto Brito, jornalista, apresentador também bem conhecido aqui. 13 para quem está fora de Santos, 997 11 5545. É muito rápido, já voltamos. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Estamos de volta na Ação e Reação desta tarde de sexta-feira, no programa ao vivo com o Dr. Eugênio Carlo Malavasi. Carlo ninguém fala, Carlo só os amigos que falam para brincar com ele. E o Guto Brito aqui neste programa de sexta-feira ao vivo, né? Hoje é aniversário da Madonna, eu não falei no começo, aniversário da Madonna e também aniversário de Teresina, no Piauí, né? Quero mandar um abraço para o Passarinho, que está mandando um abraço para vocês. O Passarinho é um amigo que escreve na coluna da Tribuna de sábado. O Luiz Vacante, lá de Miami, vem do programa, olha que bacana. Tem uma reclamação aqui, mas não é pra gente, né? Mas se a gente não fala, e não fala, mas enfim. Vamos falar aqui. Boa tarde, Filete. Gostaria de relatar
o que aconteceu comigo numa policlínica da Aparecida o ano passado. Passei para uma médica ginecologista, a qual não me pediu mamografia, apenas ultrassom. Aí detectaram um nódulo na mama. A médica retornou, olhou e disse que era benigno. Ela falou se era benigno sem fazer histopatologia, é meio complicado. Bom, me mandou para casa dizendo que eu posso ficar tranquila, inclusive no prontuário, mas eu fiquei preocupada com aquilo, procurei outro médico que pediu a mamografia. Em seguida me encaminhou para o mastologista que pediu a biópsia. Tá vendo? No livro já falei que tem que fazer biópsia. A biópsia constatou um carcinoma maligno que deu uma micrometástase. Hoje eu estou em radioterapia, passei por quimio, cirurgia e terei que tomar por 5 anos remédios. A minha indignação com essa médica, pois me colocou em risco de morte, pois deu o diagnóstico errado. Outras pessoas que não têm convênio, necessitam do SUS, vão ficar tranquilas com a classe médica e tal. Olha, eu vou responder aqui como médico, veterinário e tal. Toda a massa que tem, a pessoa não pode dar garantia nenhuma. Eu tenho um cistozinho bem pequenininho aqui na minha barriga, de uns 1 centímetro. Eu fiz ultrassom, eu acho que é benigno. Porque é um lugar, pela localização. Não posso garantir para ninguém, não. Garantir é tirar e fazer biópsia. Na mama, tudo tem que fazer biópsia. Então, antes eu li a coisa e falei, eu achei estranho a médica fazer um exame, ver que tem uma massa e ela falar, não, isso é benigno, vai para casa. Qual o interesse que ela tem? Não vai ser ela que vai fazer os exames. E não vai ser ela que vai operar, já que ela não é cirurgiã, ela tinha que passar o caso para frente. Então eu não sei, não vou falar o nome da médica, evidentemente, porque tal. É um problema aí que não sei como é que a gente decide isso, né? Mas realmente tem que fazer todos os exames e fazer a biópsia. Eu vou passar para o Guto, para o Eugênio, não sei como você resolve isso, né? Agora, também já passou um ano, às vezes tem que juntar provas, eu não sei. É complicado, Eugênio, essa questão? Eu não sou, como todos sabem, né? Eu não sou médico, mas como cidadão eu gostaria que todas as pessoas que têm algum tipo de anomalia, eu também tenho um quisto embaixo no meu pé, eu fui fazer ultrassom e efetivamente, graças a Deus, depois de todos os exames, nada mais é do que apenas e tão somente um quisto. Mas eu gostaria que os médicos fossem efetivamente comprometidos. Também foi uma médica, mas ou já foi no outro que já mandou fazer mamografia, tal. O advogado erra, óbvio, veterinários erram, a gente, todos nós somos factíveis, Isso. todos nós erramos. Mas existem bons profissionais e maus profissionais em todos os segmentos. Existem profissionais comprometidos e não comprometidos em todos os segmentos. Mas, especificamente na medicina, no qual as pessoas estudam e estudaram para cuidar de vidas. E, portanto, nós almejamos que os médicos tenham total... E a maioria tem. Às vezes, o médico não deve estar num bom dia e efetivamente passou. Mas espero que os médicos sejam, no mínimo, comprometidos com a saúde do ser humano. Antes de eu passar para o Guto, é aquele negócio, né? Vamos comparar com o futebol. O goleiro, o cara vai bater a falta da intermediária, fala sem barreira. O cara bate um foguete, a bola entra, o goleiro vai tomar a culpa, né? Então, eu acredito, né, que todo cisto na mama, né? O cara chega lá com o cachorrinho, tem um cistinho pequenininho, tal, vai te falar, vacina o cachorro, fala, ó, se cisto, quem tá falando que é pequenininho é você, né? Eu vou observar aqui. O cachorro tem um cisto pequeno na receita do animal. O farmacêutico pensa que eu sou maluco, mas não sou maluco, não. O animal tem um cisto pequeno na mama que deve ser examinado com uma ultrassonografia e com possível biópsia e retirada. Porque às vezes é tão pequeno que é melhor retirar do que fazer biópsia. Senão fica cutucando aquilo com vara curta, né? Tal. Aí beleza. Bom, a pessoa daqui a 2 anos voltou, o doutor cresceu, está lá na ficha, e no prontuário dele, que eu pedi para examinar, cresceu, vamos operar grande. Normal, quanto maior, melhor. Só que o que acontece? O problema é que se tem metástase do pulmão. Foi o que aconteceu com a Cindy, né? O nome dela me autorizou. O tumor foi crescendo e ele passou para outro órgão no corpo dela, né? E passando, depois eu atendo. E ele passando para outro órgão no corpo dela, o que aconteceu? Já não é só retirar. Ela já vai ter que tomar uma químio e tal, quer dizer, de uma certa maneira, rádio, né? prejudicou, né? Agora, lógico, a gente não tem informações corretas de tudo isso, apenas, né? Agora, isso acontece no particular também, não é porque... não é só no poder público. Tanto que ela foi para outro médico do SUS e o médico mandou fazer mamografia e resolveu, e está resolvendo, né? Então, não é crucificar o SUS ou não, né? Não, e aí a importância de uma segunda opinião.
né? Sim, Se a pessoa não se sente ali como ela, percebendo que não foi de acordo com o que ela esperava, ela procurou uma segunda opinião e aí o outro médico determinou que ela fizesse o procedimento. Então, uma segunda opinião, uma terceira opinião, a gente tem que ficar sempre procurando, porque é a nossa saúde, né? Até no direito, né? Posso trazer para o direito? Claro, no direito também, às vezes, um determinado advogado dá uma compreensão, externa uma compreensão a respeito de determinado assunto, e outro advogado externa uma outra compreensão a respeito do mesmo assunto. E, portanto, é importante, sim, fui no programa uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião a respeito. Eu fui no programa de rádio web, lá na Rádio Ômega, na minha clínica lá, né? E tinha um advogado, né? E uma mulher pôs uma dúvida para ele sobre direito sucessório. Ele falou, poxa, é que está encalhado o inventário do meu pai, porque somos 3 irmãos, não temos dinheiro, né? O advogado falou, mas você tem que ver. Eu falei, não tem que ver nada. O advogado pede para o juiz para que venda um bem para pagar esses impostos todos. Eu falei para ele, o advogado estava lá e ele, assim, normal, no mais novato, talvez não seja a dele, mas eu quando eu falei, não, peraí, o advogado pede uma petição para o juiz, os filhos, os herdeiros, não tem condição de pagar. Havendo consenso, é possível. Esses emolumentos, tal. Porque tem os impostos, havendo consenso, todo mundo assina, vende aquela kitnet lá, bumba, paga o advogado um pouquinho, paga os impostos, o advogado recebe no final. O advogado vai ficar até contente. Não é isso, Eugênio? É lógico. Aí vendeu a kitnet lá, 150 mil, pagou os impostos, dá um dinheiro para o advogado para ele começar o negócio, já que ele já está começando sem ganhar nada, a coisa vai andar. Né? Então, o advogado, por exemplo, eu não sou advogado, mas já tive esse problema com meu pai, já tive amigos e tal, estudei essa causa, até com o Eugênio, com o Aldo, com outros advogados que orientam a gente e tal, já estava esperto ali. Agora, logicamente que não tenho conhecimento de um advogado, mas também não é por causa disso que o Eugênio vai achar que, por exemplo, pode dar água do mar para cachorro. Não, ele não é veterinário, mas não é. Eugênio, tem uma pergunta aqui muito importante da Regina do Novo. O pessoal do Novo aperta aqui. Eugênio, por exemplo, é complicado isso aqui. Um advogado que perdeu os prazos do processo, a quem que eu recorro? Na verdade, o advogado, falando já de comprometimento, né? Agora vamos falar... Não adianta que eu não vou dar nome de todos os profissionais vão de ser comprometidos com a profissão que escolheu, né? Pelo menos eu penso assim. E, portanto, o advogado que perde um prazo, ele foi desidioso na condução do processo. É inadmissível um advogado perder o prazo, né? Nesse sentido, a pessoa que ficou prejudicada, tem que ver se ficou prejudicada mesmo com a perda do prazo, né? Se não ficou prejudicado com a perda do prazo, o processo continua. Mas se efetivamente a perda do prazo surgiu um direito, ou surtiu um prejuízo indelével à pessoa que otorgou uma procuração para o advogado, tem os caminhos legais e administrativos para buscar o ressarcimento disso. A própria OAB, que vai sancionar o advogado pela inaptidão do advogado, bem como uma eventual ação indenizatória. E às vezes não é nem prazo, né? Às vezes, por exemplo, uma sucumbência que você tem que pagar para você ganhou a ação, mas tem que pagar aquela sucumbência para um banco. Se o advogado não te avisar aquilo ali, certo? Você vai pagar um valor bem maior, porque você paga com multa, o juiz já te chama lá. Exato. E tem que ver isso, tudo vai ser prequerido. Tem que ver se o advogado perdeu efetivamente o prazo. Sim. Então, perder o prazo é o maior pecado do advogado? É o maior pecado do advogado. É inadmissível perder o prazo. É inadmissível perder prazo. Certo. Na verdade, existem agora construções legais que alteram prazos e às vezes o advogado não percebe, mas aí não foi dolosamente ou por eventual desídia do advogado, né? Isso acontece. É como compromisso, né, gente? Só para a gente encerrar. Hoje me ligou o Maxwell Rodrigues, né? O Maxwell falou, filé, dia 29, às 16 horas dá para tu ir lá? Eu falei, pera só um pouquinho. Estava atendendo o cliente. Peguei na minha agenda, dia 19, 16 horas, tal. Eu nunca perdi um programa de nada. Estava no Conselho do Santos, eu sou comentarista do Armando na terça-feira. Estava lá, começou a bagunça, lá, o Marcelo controlou, vai ser votação nominal. Faltava 15 minutos para as 11. Eu estava desde 8 horas da noite lá, 15 minutos para as 11, respondendo coisas, prestando atenção, participando de comissões. Aí falei, vou ter que ir embora, porque eu tenho um compromisso de chegar 11 horas na Santa Cecília. Aí saí de lá e falei, já vou tomar falta. Só que, entendeu por quê? Porque eu já sabia que ia ser votação oral, eu não ia estar lá, sempre alguém pede. Quem não está aí, dá falta. Eu já sabia, o que eu posso fazer? Mas assim, é uma coisa que é justificado, né? Aí eu mandei uma carta para o conselho pedindo para que... Você teve lá, né? Como eu tenho um trabalho tal,
porque eu tive lá, fiquei durante 3 horas, naquele momento eu não podia ficar. Mas realmente é engraçado. Perder prazo também, por exemplo, a pessoa fica preparada para um programa dia 29, 16 horas. A pessoa, você não vai no programa, fica é chato. É chato. Bom, nós vamos a um breve comercial. Continue mandando participações. Não tem comercial nenhum, né? Ah, tá certo, porque tu pôs break aí, eu pensei que você ia entrar de novo. Então vamos lá. Segue o jogo. Segue o jogo. Segue o líder. Segue o líder. Bom, a Silvia, parabéns, Eugênio. Estou em São Roque vendo o programa. Queria perguntar para o Eugênio quais são as maiores causas criminais que acontecem na região. São várias, né? As maiores causas criminais, na verdade, hoje... É a droga, talvez? Hoje, infelizmente, tem até... o primeiro item aqui da pauta seria: Guarda Costeira dos Estados Unidos apreende 3 toneladas de cocaína no Oceano Pacífico. Vamos falar sobre isso. Hoje, infelizmente, como é que é o nome da... A Silvia, ela é psicóloga, está em São Roque. Silvia, uma boa tarde e um grande abraço. Aqui na área portuária é a cocaína, ou seja, a exportação ilegal desse entorpecente, infelizmente. Partindo um pouquinho para uma outra, a gente teve aí recentemente a questão da discussão da saidinha dos dias comemorativos. Sim. E o Nardoni teria sido contemplado, até porque houve a progressão de regime, e ele teria sido beneficiado, poderia ser beneficiado. Como é que você encara essa regra da saidinha? E se você concorda, eu acho que você concorda, porque você é advogado e tudo, mas isso não é um tapa na cara da sociedade? Um sujeito que mata a filha, condenado por isso, e ele tem a prerrogativa de sair para comemorar o Dia dos Pais? Guto Brito. Guto Brito gosta de apertar. O Cury veio aqui nessa bancada, o Cury defendeu, foi criticado. Ele defendeu que a ressocialização e tal. Ele foi criticado pelos telespectadores, mas defendeu o direito dele. Veja, Filete e Guto. Sim. E todos nós que estamos participando. Eu trago a colação que Rui Barbosa disse outrora: sejamos escravos das leis. Lei 7.210 de 84 estabelece a famosa saidinha. Tecnicamente, saída temporária. Para aqueles que cumpriram estágio no regime fechado, condenados que foram, cumpriram estágio no regime fechado sem nenhum tipo de benefício, sem nenhum tipo de saída. E galgaram o Poder Judiciário, depois de exame criminológico, depois de apresentar mérito, que é o requisito subjetivo, para que ele fosse progredido, promovido para o regime intermediário, ou seja, regime semi-aberto. Aí ele terá direito, ele sentenciado, terá direito às saidinhas em datas comemorativas. Não importa o crime que cometeu, se hediondo ou não. Não importa a natureza da infração penal, se hedionda ou não. O que importa é se o Poder Judiciário disse a ele e à sociedade: ele pode ser promovido ao regime de semi-liberdade, ele terá direito legal, jurídico, constitucional, de gozar determinados períodos em liberdade. Como cidadão, acho isso legal, bom? Sim. Por quê? Para alguns, né? Não para outros. Aqueles que utilizam da saidinha, muitos fazem isso, e praticam crimes, vão responder por isso. Que é o que acontece em grande parte das situações. Vão responder por isso. Né? Mas existem sentenciados, meus inclusive, que saíram agora, que foram no meu escritório, foram com a família, foram com os filhos, foram com a esposa, foram com os pais, que estão ressocializados. E isso, a psicologia de Altavilla, Henrique, tem um psicólogo italiano chamado Enrico Altavilla, que ele escreveu um livro de dois volumes, Psicologia Judiciária. Isso estabelece e nos ensina que isso é importante para o preso. Isso é importante para o efeito final da pena. Qual é? A ressocialização. Essa cadeia nossa ressocializa? Nós sabemos, eu ia falar isso, Filante. Nós sabemos que o nosso sistema penitenciário não ressocializa, salvo raríssimas exceções. Por exemplo, a unidade de Tremembé, a unidade, quem conhece, o Presídio Militar Romão Gomes. O Presídio Militar Romão Gomes tem ISO. É um presídio que quando o policial comete um crime, ele não pode ficar em qualquer cadeia, senão ele vai morrer.
Então ele vai para o presídio militar. Eu estou falando do policial militar. Ele vai lá em São Paulo, no início da Serra, no Romão Gomes, no início da Serra da Cantareira. Lá é uma unidade prisional, é prisão, é cadeia, é cana. Mas lá ressocializa a pessoa. Então nós temos que o Estado, a União, quando eu digo Estado, a União, a Federação, tem que observar e criar e construir unidades prisionais que possam ressocializar a pessoa. Porque a finalidade da pena, já dizia Beccaria, é trazer a pessoa, possibilitar a pessoa refletir do erro que cometeu. E, portanto, ela cometeu esse erro, muito bem, foi condenada, cumpre a pena, mas para que ela possa refletir e não reincidir no futuro, ou seja, não cometer novas infrações penais no futuro. E aí também se acredita que o pessoal que está ligado ao crime organizado tem poderia... Aí... o que eu quero dizer é o seguinte, existem casos e casos, né, Malavasi? Entendi, exato. Né? Isso, e aí a Constituição fala, princípio da proporcionalidade. Portanto, há de se verificar se a pessoa é perigosa. Se a pessoa é perigosa, ela não vai progredir. Basta não dar a progressão. Mas agora, aquele que conseguiu a progressão, ele tem o direito à saidinha. O que faz a sociedade a refletir e também Sim. os legisladores Sim. a propor leis Sim. que se adequem Sim. aos casos e que se também cobre Sim, do poder público. do poder público a melhoria Sim. da Estado. condição Sim. das cadeias. E aí eu emendo uma outra pergunta. Privatizar as cadeias não seria uma alternativa? Eu acho interessante. Eu acho interessante a privatização das unidades prisionais para que o particular, evidentemente sempre fiscalizado, óbvio, né? Sempre fiscalizado, pudesse construir unidades prisionais mais dignas em respeito à dignidade da pessoa humana. Que ali se o preso poderia, se quisesse estudar, porque hoje não, eles estudam. Existem unidades prisionais que autorizam os presos a estudarem, autorizam os presos a trabalharem, porque aquele preso que visa efetivamente não mais praticar infrações penais, eles podem trabalhar, eles podem estudar, e isso há um benefício para o preso, é a remissão da pena, ou seja, cada 3 dias trabalhados, tira 1 de pena. 3, 1 e vai diminuindo a Isso sua aflição. seria bom, né? Na minha concepção, todos os presos deveriam estar trabalhando. Sim. Obrigatoriamente. Todos. Mas não é obrigado. Para sustentar a família, porque eles vão ganhar. Quem trabalha tem que ganhar. Então, ninguém trabalha de graça. Para pagar o que eles Não vai ganhar só a remissão, vai ganhar também dinheirinho. a remuneração. Então, eu acho que um sistema, sei lá, não sei se A Avaré ainda faz aquela... Que quando meu pai tinha sítio lá em Avaré, a presidente ela fazia gaiola, fazia bola. Fazem. Estão trabalhando, fazem, isso aí. Fazem bolas, pregadores. Ressocialização. Ressocialização. Vai gente daqui para Avaré também, não? Sim. Existem presos E como da é que região. o presídio é bom lá, não? Existe uma unidade muito fechada. Né? É muito... é segurança lá? Segurança máxima. Uma delas. E o que cria a possibilidade do preso ter também uma ocupação quando sair, né? Porque o grande problema é ele saindo cumprindo a pena, ele tem a dificuldade em se empregar, porque o mercado de trabalho também ainda Guto, a ociosidade é a oficina do diabo. Portanto, aquele que fica lá sem fazer nada, 24 horas dia, ele está pensando besteira. E o crime organizado sabe disso, se aproxima disso e existe a cooptação dessas pessoas que não fazem parte de organização criminosa nenhuma, mas são cooptados. E se não quiser ir, tem sanções na cadeia? Aí existe um regramento especializado do crime organizado, infelizmente. Esse é o problema, né? Que se a gente não toma conta... Por isso que o Estado tem que observar as unidades prisionais, melhorar as unidades prisionais para que isso não aconteça. Porque muitos são obrigados na saidinha a pagar missão. Muitos são obrigados a pagar missão, sabendo, ordenadas pela se você voltar e não pagar essa missão, ou você e tua família vão sofrer represália. A Dalgisa, psicóloga, aqui, ela faz uma pergunta interessante. Deixa eu achar ela aqui. Que é tanta gente perguntando. Manda um abraço a Alessandra, o Ferrugem, o Roberto César. Ferrugem? A Ferrugem mandando para... A Dalgisa está aqui. Pergunta para o advogado Eugênio a questão do tráfico de pessoas. É uma temática da questão da violência sexual. Não temos notificação em Santos, mas sim suspeitas. Ele acredita que o Porto de Santos possa ser entrada ou saída para esse crime? Sim. Como a droga,
Infelizmente, os traficantes utilizam o porto. O tráfico de pessoas também nos preocupa, e o Porto de Santos, o maior da América Latina, também pode ser uma saída dos criminosos nessa situação posta. Malavagem, a inteligência da polícia é a maior arma hoje para se combater esse tipo de... Sim, a inteligência, e eu tenho que parabenizar a Polícia Federal, sobretudo a Polícia Federal aqui da região, né, que faz um trabalho de escola para coibir, haja vista, não só a Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal também, e nós temos que parabenizar os profissionais, porque efetivamente estão combatendo aí o tráfico internacional de melhorou muito, né, em relação a e a inteligência é ímpar, ela tem que ser ímpar para coibir isso daí. Porque às vezes você, como advogado, vai ter embasar melhor. Muitas vezes a polícia, as pessoas falam, poxa, mas por que não prendeu o sujeito em determinada situação? Não, eles precisam deixar um pouco para saber onde é que é a ponta da corda lá no outro lado, quem vai, quem não vai. E nesse aspecto eles não prevaricam, ou seja, é a metodologia de investigação. Eles dão corda no linguajar mais simples. Tem que dar a corda para que aí a polícia consiga prender a organização toda. Eu falei a semana aqui da Atma, a semana toda, senão o Antônio Carlos fica bravo comigo. Tal, sábado amanhã, pizza da Atmas. O Guto Brito está convidado. O Guto Brito vai lá com a esposa, vai levar todo mundo lá. O Eugênio também está convidado. Rodízio de pizzas, bolos, cerveja, uísque. O uísque é só para diretoria, né, Antônio Carlos? Não está liberado lá. Eu não bebo uísque, mas tá bom. Vinho. Atração Irani, valor R$40. Uma molezinha geleia no pão de cará. Amanhã, últimos convites à venda. Já tem 189 vendidos, faltam 11 apenas. Você liga lá para Atmas, Rua São Paulo 47, do meu amigo Antônio Carlos. Vai receber você muito bem, até a meia-noite. Depois da meia-noite, quando ele tomar aquela local, aí ele fica no canto dele lá, fica dando risada, tal. Até meia-noite, antes da local subir. 32, aqui a gente briga com seu amigo, não tem problema. Vai estar lá o Alegria, o Jaber, o Dr. Jaber, o Alegria, vai estar todo esse pessoal lá, o delegado. Pestana também tá liberado já. Tá liberado e tal. 32, 33, 51, 25. Bom, jovem atacado com lâmina por suposto maníaco em Santos. Meu Deus do céu, vocês também só põem notícia ruim aqui, hein? Homem de 24 anos foi surpreendido por estranho que queria machucá-lo na Afonso Pena. Tem muita gente ainda com problemas neurológicos, problemas de cabeça, né, Eugênio? Esse é o grande problema, né? Ontem eu um cara na minha clínica e ele falava que ele era namorado do Neymar lá, do Neymar Marquezine? Bruno Marquezine. Puxa. Aí ele falou assim, pô, eu sou namorado do Bruno Marquezine. E ele é parente de uma ex-faxineira que trabalhou lá, né? Que não quer que dê o telefone dela, do endereço dela. Então tem que dar o da minha mãe, o meu, do Celso, mas dela não pode dar. Aí eu achei que tá tudo com medo, o cara grande, eu fui lá falar com ele, tudo bem, meu amigão, o que você precisa? Marquezine, eu falei, vou ligar pro Neymar para ele não pegar mais a Marquezine. Tá, vou ligar pro Neymar. Só que agora nós temos que limpar a sala. Chamei as faxineiras lá, manda jogar limpar a sala de espera, né? Limpa, tirei os clientes para dentro, né? Falei, agora você tem que sair daqui que eu vou limpar. Mas eu vou ligar pro Neymar e vou proibir ele de ter caso com a Marquezine, para ela ficar só para você. Aí ele foi embora na chuva mesmo. Só que assim, é um problema sério, né? Porque tá andando na rua, com mulher, fala alto, mas eu fui lá, tal, aí tinha um chocolate lá, eu dei um chocolate para ele, eu troquei o chocolate para você, tal, você é meu convidado para vir daqui uma vez por mês, tal, consegui resolver. Mas é perigoso, né, Eugênio? Sim, é perigoso e as autoridades vão de investigar esse caso, porque aqui está jovem atacado com lâmina por suposto maníaco em Santos. Chamá-lo de maníaco ainda, nós temos que respeitar a presunção de inocência, né? Mas, evidentemente, nós temos que, as autoridades policiais vão investigar o caso e tomara que prendam essa pessoa, né? Olá, Guto, Jorge convocado pelo Tite, hein? O Santos volta a ter um jogador da seleção brasileira. Como só tem estrangeiro, né? Nós vamos ter um jogador da seleção. E o Jorge Sampaoli declarou que não sei o quê. Tinha multa ou não tinha multa? Multa 10 milhões, tem que pagar. O Flamengo quer levar, paga. O Palmeiras quer levar, paga. Normal, pô. Mas tinha multa? Tem multa de 10 milhões. Eu acompanhei o Esporte por Esporte na terça-feira. Tem multa? Tem multa. Eu falei com o Pérez na quarta-feira. Liguei e ele falou que tem multa e que não dá para tirar porque não vai prejudicar o clube, né? Claro. Mas o São Paulo vai ficando aí, né? O Santos tem que se proteger e o São Paulo está fazendo um excelente trabalho. Sim. Não tem como contestar. Só colocar o lateral direito. Coloca o lateral direito. Mas veja, melhor. Foi um clássico. O clássico tudo pode acontecer. Sim. Foi uma infelicidade do zagueiro. O Aguilar falou 2 vezes, né? Bateu com a bola na mão. Ele tinha que bicar a bola para lateral. Acabou. Zagueiro... E naquela não dá para abrir a mão desse jeito, né? Não, zagueiro é zagueiro. O zagueiro bate para onde está virado. Estava empatado o jogo ou estava 2-1?
Tava 2-1 ainda pro São Paulo, não tava? O Santos diminuiu? Não, tava 1-1, que o São Paulo fez o gol do Pato, não tinha como ali, é uma coisa que acontece. Aí teve o pênalti na bola na mão. Sim. Aí depois teve 2-1 pro São Paulo. Depois o Aguilar escorregou, em vez de segurar o pé do Pato, não segurou. Aí foi o 3-1 e o Santos diminuiu. Diminuiu, é. Eugênio, aquilo que você falou, né? O Bolsonaro disse que não pode existir, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas é prisão para PM algemado de forma irregular, né? Então ele disse que também vai coibir um projeto de 6 meses a 2 anos de detenção para quem submeter o preso ao uso de algemas quando não tiver, claro, uma resistência. É porque um dos dispositivos, Filete e Guto, é a criminalização de uma conduta assim, tá escrito assim no projeto. Submeter preso ao uso de algemas quando estiver claro que não há resistência à prisão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do preso. O que o projeto quis? Olha, submeter preso ao uso de algemas quando ele não oferece risco nenhum. Por exemplo, um empresário que sofreu uma operação da Polícia Federal e tem uma prisão temporária decretada. O cara não oferece risco nenhum. Então o Lula não podia ter. Não, mas ele não foi. O Lula ele não foi. O Lula não foi. Mas o Lula efetivamente não foi. Mas teve uns que foram, né? Sim, teve uns. Vários são algemados. Mas se o cara é muito grande, forte, aí. A algema é algo horroroso. E, portanto, diante disso, esse projeto de segurança, de abuso de autoridade, criminaliza condutas exacerbadas. Você vai conter os abusos, né, Malavras? É importante colocar isso, os abusos. Porque, veja... Como esse advogado que foi... De repente, o advogado teve que fazer uma revista... Aí não é o caso da algema, sim, né? Mas sim, é um constrangimento. Porque aí fere as prerrogativas do advogado. Tu tá saindo daqui, o cara, tu tem que algemar, o advogado quer falar contigo. Pois não, vou no meu carro aqui. Ou agora, não algemar a pessoa, sim, né? Numa situação de um crime violento, evidentemente que tem que algemar. Mas aí depois lá na frente o cara vai falar, olha, eu fui constrangido porque fui algemado. Não. O senhor foi algemado porque o senhor tinha risco. E aí não tem crime. E tinha um histórico de periculosidade, não tinha? Guto, não tem crime. Portanto, os policiais não precisam ficar preocupados. Porque quando houver efetivamente risco à segurança das pessoas, inclusive do policial, tem que algemar. Não pode algemar um pai que não paga pensão alimentícia, aí não, né? Que aí a proporção tá bem descabida. Bom, temos que encerrar o programa. O Eugênio falou que vai trabalhar de segunda a quinta, 24 horas. Na sexta-feira ele vai só trabalhar de manhã, vai vir aqui, depois vai surfar, para pegar uma corzinha, tá? Porque o advogado ele precisa surfar, também para passear um pouco, né? Isso, então... Queria mandar um abraço para o Eugênio, para o escritório dele, para o nosso amigo sócio lá, como é o nome dele? Patrick, grande Patrick, né? E tivemos a procuradora aqui outro dia também, a Renata Reis e tal. E o Guto Brito, mais uma vez. Eu que agradeço. O homem que é neto do maior artilheiro do Corinthians, tá bravo. Mas que jogou no Santos, jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo. O Guto que não colocaram ele como maior artilheiro lá. Eu falei, manda para assessoria lá, para jornalismo lá. E aí foi legal ter uma Malavase aqui. Oxalá, usando um termo do direito, oxalá que Eugênio Malavase possa estar mais vezes aqui na nossa bancada para contribuir. Sempre quando tiver uma sexta-feira de folga, um dia ele já liga pra gente aqui, a gente agenda com ele. Queria agradecer ao Eugênio pela excelente participação, sempre brincando, bem-humorado, que é seu perfil mesmo, né? Não é até aqueles advogados que é o perfil dele mais sério. Então, o Eugênio brincalhão, já sai brincando com todo mundo aqui, é o estilo. Meu estilo também é meio assim, de tirar sarro todo mundo, brincar. Eu sou assim e nada vai mudar. Eu que agradeço o convite. E efetivamente, se eu tiver condições de estar aqui mais vezes, estarei, viu, Guto, viu, Filete? Tá certo. Viu, Guto Brito? Vamos fazer o programa do Guto Brito com o flamenguista Rogério Santos. É interessante trazer o Rogério aí pra gente conversar. Vamos trazer o Rogério, vamos trazer o pessoal todo aqui pra gente começar a debater. O objetivo é melhorar a nossa cidade. Já trouxemos Chagas, já trouxemos alguns elementos da prefeitura. Porque não adianta só bater, a gente tem que primeiro apresentar soluções e trabalhar junto para nossa cidade melhorar. É isso que a gente quer. Bom, deixar um abraço para vocês, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana, sempre com Deus. Continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado.